Então, pessoal, nós vamos hoje falar da missão, né, do leigo. E o que é leigo, né? Nós vamos conversar sobre tudo, né? A maior maravilha de ser irmãos, né, é ter um irmão sanguíneo, né? Aí ele falou assim: eu vou levar você para falar sobre o leigo, né? Que ser um leigo muito, né? Tá aí na comunidade, tá trabalhando, mas eu não sou leigo, né? Mas tudo bem, né? Irmão tá perdoado, né, irmão? Então o que acontece? A palavra leigo, geralmente hoje, né, no nosso dia a dia, a gente usa leigo quando eu vou lá na oficina arrumar a bomba lá, né? Aí ele me pergunta alguma coisa, eu falo: eu sou leigo, não entendo nada desse negócio, né? E muitas vezes a gente pode achar isso também, né? Eu sou leigo e não preciso saber de nada, não sei de nada, estou aqui, né? Mas na verdade, se eu soubesse o grego, né, eu poderia explicar bem melhor. Mas a palavra leigo significa para nós, né, povo de Deus, povo escolhido. É uma palavra grega, né, que ela tem duas partes, né, e que junta e dá povo que pertence a Deus. O povo judeu era o povo laicos, povo de Deus. E nós somos povo de Deus, aqueles que são batizados. Todos os batizados é povo de Deus, é leigo, certo? Para nós. E para ser leigo, a gente precisa ter recebido o batismo. E o batismo, ele é fonte de todas as vocações, todas as consagrações, tudo na nossa vida espiritual, ela deriva-se do batismo. O batismo é esse sacramento inicial, porta de entrada da nossa igreja, onde nós vamos nos tornar filhos de Deus, certo? Até então, como diz São Paulo, já não somos filhos de Deus, mas somos filhos da ira, né? Mas hoje, pelo batismo, pela consagração, nessa primeira consagração que nós fazemos a Deus, que é o batismo, nós nos tornamos povo de Deus, povo que pertence a Deus, leigos, certo? E a crisma é essa plenitude, onde nós vamos receber a plenitude do batismo, a plenitude do Espírito Santo, é a unção, ungido, né? Crisma vem de Cristo, que é ungido. Então todos nós na crisma fomos ungidos, certo? No batismo nós fomos, na maioria das vezes, levados pelos nossos pais, né? A igreja nos leva para sermos batizados. E na crisma nós que vamos assumir esse compromisso de ser o quê? Soldados, né? Soldados da igreja, soldados de Cristo, onde a partir daí nós temos uma missão, onde nós mesmos assumimos com a nossa própria vontade, e a partir daí temos, né, grandes responsabilidades, porque essa vivência do batismo é que nos traz a salvação. Ou seja, é a partir do batismo que temos a graça de ser salvos, porque nós sabemos que quando nós fomos batizados, aconteceu um milagre. Sabiam disso? Aconteceu um milagre. Muitas vezes nós lemos nas leituras, nos evangelhos, até nós mesmos queremos ver um milagre, pedimos um milagre para Deus, não é isso? Quando a gente está com uma situação ruim na nossa casa, uma situação ruim na nossa família, doença, nós queremos um milagre. Mas Deus já fez um milagre, né, no batismo, e um milagre muito grande, muito especial, porque a partir do batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Até então nós éramos criaturas. A partir do batismo nos tornamos filhos. Com o batismo Deus vem e faz um enxerto na nossa alma, onde nós somos capazes de participar da vida divina. Olha que milagre extraordinário Deus faz conosco, né? Deus vai lá e faz um enxerto na nossa alma,
a partir dali nós podemos participar da vida divina. A partir dali nós somos filhos adotivos de Deus, né, com os mesmos direitos de Jesus, que é o da vida eterna. E muito mais, né? No batismo você recebe os dons do Espírito Santo, né, recebe a graça santificante, e com a crisma, né, é levado à plenitude pela imposição da mão do bispo, né, pela sombra, né, que a mão do bispo faz sobre nós, que representa a sombra do Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo pairando sobre nós, nós nos tornamos maduros na fé. E com essa maturidade, nós somos chamados a dar continuidade à missão, que é a partir do batismo, né? A gente fala crisma, mas é a partir do batismo mesmo. Nós tornamos esses soldados, nós vamos defender, nós vamos construir a nossa igreja. E construindo a nossa igreja, consequentemente, nós também construímos a nossa salvação. Certo? Eu vou começar aqui a expor para vocês passo a passo a respeito da missão do leigo, né, na sociedade, da missão nossa como cristãos. Todo leigo, né, ele é cristão porque ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero que vocês, no decorrer da nossa partilha aqui, vocês observem que tudo que nós vamos falar hoje está bem intrínseco, né, a tudo aquilo que a gente vem estudando, né, de modo especial as 7 colunas. Vocês vão ver que a igreja vai falando aqui para nós, né, os leigos, e nós vamos observar passo a passo tudo aquilo que nós estamos estudando nessa caminhada com a comunidade Luz da Vida. Então, batismo, né? Crisma. Aí nós vamos voltar aqui direto na crisma. Agarrando-vos a ele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, vós também, quais pedras vivas, sois usados na construção de um edifício espiritual, por meio de um sacerdócio santo, cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais, que serão agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo que Deus adquiriu para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas à luz admirável. 1 Pedro 2, 4 a 5. Então todos nós, quando fomos batizados, nós fomos chamados por Jesus para sermos o quê? Sacerdote, profeta e rei. Todos nós aqui somos batizados, somos sacerdotes, profetas e reis. Aí nós podemos pensar, mas como, né? Eu não vou oferecer o sacrifício, né? Nós não vamos oferecer o sacrifício no altar aqui, certo? Mas nós vamos oferecer o nosso sacrifício como sacerdotes. Esse sacrifício de poder viver uma vida verdadeiramente cristã. A nossa vida, muitas vezes, exige de nós até sacrifícios heróicos, não é isso que diz o catecismo? Todo dia, a todo momento, nós temos que nos sacrificar. E quando nós fazemos isso, né, em estado de graça, tal qual nós ficamos no momento do nosso batismo, buscando realmente esse crescimento espiritual, nós também estamos sendo sacerdotes. Porque quando estamos no mundo, como sinal, como continuador, como Cristo, e todas as vezes que nós renunciamos ao pecado, todas as vezes nós dizemos não à carne, todas as vezes quando nós lutamos contra o mal, nós estamos fazendo um sacrifício. E esse sacrifício, ele vai ser depois apresentado pelo sacerdote ministerial aqui no altar, com Cristo, em Cristo, ele oferece esse sacrifício por cada um de nós. Os fiéis leigos participam por sua vez no tríplice munus sacerdotal, profético e real,
de Jesus Cristo. Trata-se de um aspecto que a tradição viva da igreja nunca esqueceu, como resulta, por exemplo, a explicação de Santo Agostinho. Aí ele fala assim: Davi foi ungido rei. Naquele tempo ungia-se apenas o rei e o sacerdote. Nessas duas pessoas prefigurava-se o futuro único, o rei, o sacerdote, Cristo. Daí Cristo vem de novo, o exemplo da palavra crisma. Não foi, porém, ungido apenas a nossa cabeça, mas fomos ungidos também nós, seu corpo. Por isso, a unção diz respeito a todos os cristãos, quando no tempo do Antigo Testamento pertencia apenas a duas pessoas. Deduz-se claramente sermos nós o corpo de Cristo. De fato, de sermos todos ungidos e de todos sermos nele Cristos. E Cristo porque, de certa forma, a cabeça e o corpo formam o Cristo na sua integridade. Ou seja, quando nós fomos batizados, nós fomos, depois tem a unção, também o óleo do crisma, depois na crisma nós somos ungidos de novo para sermos Cristo. Continuar a missão que Ele nos deu, de santificar o mundo. A missão do leigo é o quê? Ser luz, ser sal no mundo. Aí muitas vezes a gente pensa que ser leigo é ser alguma coisa qualquer, que não tem responsabilidade, que não tem compromisso. Certo? Da onde que vem o padre? Vem a irmã, vem os religiosos, vem da família. É filho de um leigo e de uma leiga, que vive um sacramento do matrimônio. Aí depois a gente vê, mas precisamos de um padre santo, precisamos de um bom padre, precisamos de um bom diretor. Mas se nós não tivermos bons pais, boas mães, boas famílias, nós não vamos ter bons pais, padres, Não vamos ter bons religiosos. Então depende de nós, leigos, de todos os leigos, essa missão de construir a igreja. Cada um de nós é responsável. Quando você vê um irmão, um sacerdote, que ele não está sendo um bom sacerdote, você tem que pensar: eu preciso ser santo. Eu preciso ser um bom pai. Ou podemos dizer assim: eu tenho que viver realmente esse sacerdócio, esse ser profeta, esse ser rei, que eu recebi essa unção no batismo, de forma verdadeira. Eu olho para o próximo, eu olho para o meu irmão, muitas vezes julgo, mas a responsabilidade é de cada um de nós. O Vaticano II é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é o compêndio do Vaticano II. Todos nós cristãos, leigos, comprometidos, tem que ler ele. Porque aqui a gente vai entender o que é ser igreja. Aí eu me comporto como eu falei aqui no começo. Não, eu sou leigo. Eu não preciso ler o Vaticano II, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso ler o catecismo, é só o padre, só o diácono, só as irmãs, só os religiosos, eu não preciso. Mas quando nós fomos batizados, todos nós fomos chamados à santidade. Todos nós aqui fomos chamados para a santidade. Todos nós aqui somos chamados para ir para o céu. Nós leigos, vocês leigos, o padre, o diácono, as irmãs, todos são chamados para ir para o céu. Aí o leigo, ele tem as suas responsabilidades também para poder ir para o céu. Antes do Concílio Vaticano II, a igreja realmente era fechada. O leigo tinha
a gente escuta aqui o professor Filipe de Aquino falando, algumas outras pessoas, né? Tinha 3 atividades na igreja, né? Sentar, ajoelhar e ficar de pé. Depois do Concílio Vaticano II, abriu-se as portas da igreja para o leigo, para o povo de Deus, povo que pertence a Deus, dando ele a oportunidade de evangelizar, fazer pregação, catequese, ter grupos, né? Um dos mais recentes que nós temos, Renovação Carismática, se espalhou por todo o mundo, né? As novas comunidades. Então, realmente foi uma inspiração do Espírito Santo. Por quê? Porque nós sabemos que uma das colunas, das 7 colunas, é o quê? É o serviço. Fica de pé. Era isso, antes do Concílio Vaticano II. Depois abriu-se as portas, né, através da inspiração do Espírito Santo, para poder termos a oportunidade de exercer o munus, né, tríplice de Jesus, sacerdote, profeta e rei. É uma missão mesmo, porque nós sabemos que é através da missão que nós nos santificamos. É através da missão que nós podemos ser luz do mundo, sal da terra, evangelizar, santificar a igreja. É a missão do leigo. Aí depois tem o munus sacerdotal. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Os fiéis leigos participam do munus sacerdotal, pelo qual Jesus se ofereceu a si mesmo sobre a cruz e continuamente se oferece na celebração da Eucaristia, para a glória do Pai e pela salvação da humanidade. Incorporados em Cristo Jesus, os batizados unem-se a Ele, ao seu sacrifício, na oferta de si mesmo e de todas as suas atividades. Ao falar aos leigos, o concílio diz: todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se foram feitos no espírito, e as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, se tornam em outros tantos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a obração do corpo do Senhor na celebração da Eucaristia. Então tudo que você vive, todas essas provações, em estado de graça, em espírito de sacrifício, no cotidiano, no seu trabalho, na escola, no dia a dia, no trânsito, em todas as coisas, vive com santidade. E quando a gente vive tudo isso com santidade, é sacrifício. Viver de qualquer jeito, no serviço, no dia a dia, até mesmo dentro da família, de qualquer jeito, às vezes a gente passa despercebido, mas quando você vai viver isto, fazendo aquilo que nós escutamos muito aí, né? Tendo os pensamentos, os sentimentos e as atitudes de Cristo, é totalmente diferente. A gente percebe que realmente a gente se sacrifica, mata o nosso orgulho, nós nos oferecemos ao outro, à nossa família. Isso se torna um sacrifício que depois, quando você vier na missa, ele vai ser oferecido. Aí a gente pode se perguntar, né? Eu como leigo, fazer essa pergunta: quando eu venho à missa, o que eu estou oferecendo aqui no altar? Quando o Padre, na pessoa de Cristo, se oferece ao Pai por nós, quais são os nossos sacrifícios que nós estamos fazendo para ser oferecido aqui no altar do Senhor? Agora, participação do munus profético de Cristo. Eu até coloquei aqui um asterisco aqui, ó, santidade. A participação no munus profético de Cristo, que pelo testemunho da vida e pela força da palavra, proclamou o reino do Pai. Habilita e empenha os fiéis leigos a aceitar, na fé, o Evangelho e anunciá-lo com palavras e com as obras, sem medo de denunciar corajosamente o mal. Nós vamos
viver o munus profético. Unindo a Cristo, o grande profeta, e constituídos no Espírito testemunhas de Cristo ressuscitado, os fiéis leigos tornam-se participantes, quer do sentido de fé sobrenatural da igreja, não pode errar no crer, que é da graça da palavra. Eles são igualmente chamados a fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho na vida cotidiana, familiar e social, e manifestar com paciência e coragem as contradições da época presente, a sua esperança na glória, também por meio das estruturas da vida secular. Então, evangelizar é nossa missão profética, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo. E a gente só anuncia Jesus se a gente vive uma vida de santidade. Se a gente olhar para nós com verdade, com sinceridade, será que nós realmente estamos vivenciando esse munus profético que nós recebemos no batismo, de construir a igreja, de evangelizar? E depois vem o munus real. Ao pertencerem a Cristo, Senhor e Rei do Universo, os fiéis leigos participam do seu munus real, e por eles são chamados para o serviço do reino de Deus e para a sua difusão na história. Vivem a realeza cristã, sobretudo no combate espiritual, para vencerem dentro de si o reino do pecado, e depois, mediante o dom de si, para servirem na caridade e na justiça, o próprio Jesus presente em todos os seus irmãos, sobretudo nos mais pequeninos. Aí tem um pedacinho aqui, muito interessante para nós. Ao ordenar as coisas criadas para o verdadeiro bem do homem, com uma ação animada pela vida da graça, os fiéis leigos participam no exercício do poder com que Jesus, ressuscitado, atrai a si todas as coisas e as submete. Ou seja, nós só vamos conseguir evangelizar, nós só vamos conseguir realmente nos santificar e santificar a nossa família se nós tivermos o crescimento espiritual. Está falando aqui, documento da igreja, Concílio Vaticano II, está falando o que nós estamos estudando. O que a gente estuda? Que se a gente não tiver em estado de graça, se a gente não tiver crescimento espiritual, a gente não convence ninguém. Muito menos, às vezes, não consegue convencer o filho, não consegue convencer a gente mesmo da necessidade da santidade, da necessidade de nos convertermos verdadeiramente. No meu carro tem o CD do Donato, desde aquela época, né? E tá lá, quando eu ligo o carro, né? O CD liga lá e começa o Donato a falar. Eu fiz esse mês de julho, finalzinho de julho, eu fiz um retiro lá em Anápolis. Depois, na outra semana, eu fiz uma comunidade. Eu tive umas experiências boas, e acho que deu um estralo assim em mim, né, de algumas coisas. E hoje eu vou escutando, obrigado, a palestra que a gente já escutou várias e várias vezes do Donato, né? A gente vai escutando, eu vou escutando aquilo ali, onde ele está falando da relação nossa com o próximo. Aí depois, logo na frente, a questão da pureza. Eu fico, né, graças ao Espírito Santo, envergonhado de tanto que nós precisamos mudar, tanto que eu preciso mudar, para buscar verdadeiramente a santidade. Nós, como leigos, né, cristãos, nós devemos buscar realmente viver uma santidade. E a gente percebe, né, eu estou dos dois lados, né, brincando aqui a questão que eu não sou leigo, né, mas eu não sou leigo, mas estou junto com os leigos, né.
Então eu sou mais leigo do que ministro ordenado. Mais leigo do que fazer parte da hierarquia da igreja, né? Por causa dessa dupla sacramentalidade. Então o que a gente percebe? Que não se leva com a devida a palavra certa aqui, né? Responsabilidade o ser cristão. A gente vem no compromisso, reza, a gente participa da missa, e quando está no meio social, está lá no seio da família, ainda falta muito para viver a santidade. E hoje nós estamos vendo aí o tempo que nós estamos vivendo, deveria ser incentivo realmente para sermos santos. Buscar realmente viver o nosso cristianismo de forma verdadeira, assumir essa nossa missão de leigo na igreja, na catequese. A gente fala mal da catequese, né? Critica, né? Nós muitas vezes vemos aí a formação fraca, mas quem que é o responsável? Somos os leigos, somos nós, leigos, ministros ordenados, somos responsáveis pela catequese. Por quê? A gente vai, estamos precisando de catequista, né? Em algumas comunidades. O primeiro que levantar a mão lá e for crismado, ele vai ser catequista, não vai saber, quer nem saber o que ele sabe, nem o que ele vai ensinar, e vai ser catequista, né? Então deveria realmente ter esse zelo, assumir essa responsabilidade, né? Da gente ir assumindo esses ministérios, buscando formação para podermos evangelizar, ser luz do mundo, sal da terra. Eu vi escutando algumas palestras, eu vi um bispo falando assim, brincando, né? Eu fico chateado. O pessoal vem com cada pergunta para mim. Aí ele brincando e pegou o catecismo da Igreja Católica e falou assim: está aqui, ó, as respostas estão aqui, é só ler. Quem não leu? Não precisa levantar a mão não. Quem não leu o catecismo? Tem que ler, tem que estudar e tem que ensinar, porque a gente aprende ensinando, não é isso? Tem que saber. Por quê? Um exemplo, a gente vai comungar. Eu chego para comungar, eu vou comungar na boca. Se a pessoa não der, eu ponho a mão, certo? Mas eu tenho que saber que comungar na boca é o ordinário, comungar na mão é o essencial. Não é para arrumar briga, não é para arrumar confusão, mas é para saber, você tinha que saber, ser católico, cristão. Entrar na igreja, fazer genuflexão, a gente faz genuflexão em reverência ao altar. Por quê? Porque o altar representa Jesus, Cristo, representa também o quê? A oferta, onde vai ser oferecida a oferta. Então, temos que puxar para nós o que é responsabilidade nossa. Eu fui confessar, aí o padre veio com tantas conversas assim, tal. Eu vou confessar, eu confesso, o cara praticamente não fala nada da absolvição. Por quê? Porque ele sabe que eu sei. Ele não vai falar besteira para mim. Porque você sabe que eu tenho conhecimento. Se você tem um conhecimento também, não precisa você chegar lá e ficar justificando. Você chega, fala o seu pecado, vai receber a absolvição e pronto. Então nós precisamos buscar a formação. E ela é para todos nós. Vou voltar um pouquinho aqui na crisma, né? Tem um pedacinho importante aqui. A crisma, segundo a doutrina da Igreja Católica, é um sacramento em que o fiel recebe, através da ação do bispo, uma unção com o crisma, que é o óleo de oliveira,
Trata-se de um rito em que o ministro sagrado impõe as mãos sobre o confirmado, invocando o Espírito Santo, e os unge com óleo de oliveira. A crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime em nossa alma um caráter de soldados de Cristo e nos faz ser perfeitos cristãos. Ao serem batizados, os crismados assumem sua fé de livre vontade e se responsabilizam por ela. Ao receber o sacramento da confirmação, o crismado afirma por conta própria que é membro da fé católica. Eu escutei uma pessoa falando assim, que a gente não precisa querer saber mais que a igreja, a gente precisa saber o que a igreja ensina, fazer o que a igreja faz. Esse é o nosso chamado. O Concílio Vaticano II, que foi esse movimento, que nós tivemos da mudança da missa também antiga para a missa nova, de maneira iluminada o papel do leigo na igreja. Por isso hoje, graças a Deus, homens e mulheres, leigos, jovens e até crianças fazem um trabalho maravilhoso de evangelização. Aí vai falar que assim, o leigo pode e deve dar a sua grande contribuição à igreja na missão de salvar almas. Aí fala do catecismo da Igreja Católica, que diz: todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da igreja, pela medida do dom de Cristo. Então todos nós somos responsáveis pela nossa igreja. Todos nós somos responsáveis. Nós somos esses soldados que está aqui para lutar, para defender a nossa fé, defender aquilo que nós acreditamos. Mas para isso a gente tem que ter o conhecimento, ter a sabedoria, ter os dons do Espírito Santo, estar em estado de graça, para poder realmente ter fruto aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai realizar. Cada leigo deve repetir como São Paulo: ai de mim se eu não evangelizar. O fiel leigo, na sua própria vida cristã e em sua atuação na igreja, não é um mero auxiliar do bispo ou do padre. O batismo lhe dá direito e, portanto, também o dever de realizar a sua existência, a ação sacerdotal de Cristo. Daí a justa autonomia do fiel leigo naquilo que lhe é próprio. Em qualquer estado ou condição de vida, cada pessoa na sociedade, independente de sua raça, cultura, tem o lugar que lhe é devido e é chamado a exercer a missão que Deus confiou à igreja para realizar no mundo. A área, aí vai falar aqui sobre a área, de trabalho do leigo. A área específica do leigo e seu apostolado no mundo secular, inseridos nas realidades temporais, é na escola, nas indústrias, na economia, na política, na arte, na música, etc. Participando como cristão das atividades de seu estado de vida e trabalho social. O mundo é o campo de trabalho do leigo. O mundo é o campo do trabalho do leigo. O nosso apostolado está no mundo. Nós não podemos ser cristãos só aqui. Não podemos ser leigos só dentro da igreja, Aí nós podemos, daqui a pouquinho fazer uma oração para podermos realmente pedir o Espírito Santo e saber como que está a minha vida de leigo, se realmente eu estou atuando nessas áreas da minha vida, na minha família, no meu serviço, na minha comunidade. Eu acho, se partilhando com vocês, acho que muito mais válido muitas vezes uma partilha, a respeito do crescimento espiritual
da santidade. Muitas vezes a gente tem uma visão assim, errônea, né, de santidade, né? Aí eu rezei o terço, vim na missa, né, estou participando do projeto, eu acho que eu estou crescendo espiritualmente. Muito bom, tem que fazer isso tudo mesmo. Mas muitas vezes a gente não cresce espiritualmente porque a gente não vive uma vida social, a nossa vida familiar de forma santa. O nosso serviço, né, o serviço que nos chama muitas vezes a corrupção. Né? Não vou falar que aquela corrupção de pegar dinheiro, aquela coisa, mas muitas vezes, né, corruptos. Né? Não fazemos o que devemos fazer, não comportamos como cristãos, damos prejuízo, não agimos realmente com o sacrifício, né, sacerdotal, né? Não oferecemos um sacrifício de muitas vezes levar prejuízo, de muitas vezes ter que sair mais tarde, de muitas vezes não resistir, não falar mal do irmão, porque o irmão está prestando mau serviço, porque o irmão é preguiçoso, aquilo outro, tantas outras coisas. E a gente, às vezes, chega fazer um exame de consciência e fala assim, mas eu não estou crescendo espiritualmente, eu estou fazendo as 7 colunas. Mas na hora da prática, do dia a dia, essa semana o meu menino tirou carteira, então ele está aprendendo a dirigir, né? Tem carteira, mas está aprendendo a dirigir. Aí nós estávamos indo para cá. E ele bateu o retrovisor num outro carro. E quebrou o retrovisor do outro carro. Aí nós estávamos atrasados, né? E o cara desceu, muito nervoso, né? E ele estava, entre aspas, errado. Porque ele é Uber e ele parou o carro no meio da rua. Metade na rua, metade meio estacionado. Todo mundo já sabe disso, né? Aí passou e arrancou. Eu falei para ele, ó, não tem como resolver isso aqui agora. Você vai anotar meu telefone e nós vamos acertar isso aí. E ele ficou desesperado, eu percebi que ele ficou desesperado. Ele falou assim, mais um cano eu levei, né? O cara vai me dar o telefone, ele nem vai atender depois. Aí ele começou a ficar nervoso. Eu falei, não adianta você ficar nervoso. Se quiser chamar para registrar a viatura, você pode chamar, só que ela não vai vir, porque acidente de trânsito não registra mais. É tudo online, você faz lá por conta própria depois. Aí ele olhou, anota o número aí que eu vou embora. Aí ele olhava de mim, eu tô te falando, eu vou embora. Não, qual que é o número? Aí ele passou o número. Aí eu deixei os meninos, faz umas aulas de reforço aqui perto, eu vim cá para a igreja. Então, quando eu cheguei aqui, ele já mandou um oi. Oi. Aí eu já mandei para ele escrever, ó, pode, se você tiver tempo, já pode olhar aí, faz o orçamento direitinho. Se você for justo, eu já vou fazer o pix para você do valor. Aí passou 10 minutinhos, já mandou, ó, fiz isso aqui e tal, ficou R$250. Eu falei, não, então tá bom, manda o pix aí que eu vou mandar o dinheiro para você. Mandei o dinheiro para ele. É uma coisa simples, mas o que acontece? Eu já bati o carro, bater de mim umas 3, 4 vezes, não recebi nenhuma. O cara fala que vai pagar, conversa uma vez, conversa 2, conversa 3, não recebe. Então, ser cristão. Eu poderia falar, nunca me pagaram, por que eu vou pagar? Estava meio errado também. Pagar esse trem não, né? Mas nós somos diferentes. Nós somos cristãos. Né? Eu trabalho também, sou policial e está tendo muita briga de marido e mulher. Eu já estava falando para um colega meu, já estou ficando grilado com esse negócio. Na hora que eu chegar numa briga de marido e mulher, eu vou dar uma peia nos dois. Aí você tem que, né, rezar, chegar lá, né, fazer o trabalho que tem que fazer, falar alguma coisa para poder ajudar, né, se tiver jeito. Prende, né, mas vira amigo, né? Não vou te prender, mas depois você vem pro projeto. Então é isso, eu acho que isso está faltando para a gente. Ser leigo, né, povo de Deus, povo escolhido. No serviço, né? Uma vez partilhando com um amigo meu, e ele trabalha num lugar que tem muito católico, né, muito cristão, né? E ele falou assim, eu nunca trabalhei num lugar tão ruim. Mas devia ser diferente, hein? Não é?
E foi o lugar que ele está trabalhando, que é o lugar mais ruim que já trabalhou até hoje, praticamente só tem cristão. Então, esse que eu quero chamar a atenção. Ser leigo é isso, vamos participar do Ministério de Música, vamos participar aqui das atividades aqui, né, dos outros ministérios, catequese, que tantas coisas nós temos na igreja para poder ajudar, e a gente tem que ajudar, porque ser servo é o quê? É uma das 7 colunas, não é isso? A gente precisa ser servo, tanto com a responsabilidade com a igreja e conosco, a gente poder crescer. Mas a gente também precisa viver de forma verdadeira. Ter um comércio, igual muitos aqui têm comércio, e ser honesto no comércio. Fazer o certo. Se vai ficar pobre, você escuta o Donato falando lá, né? As falas dele lá, como você tem que relacionar com o próximo, você vai ficando numa vergonha, né? Então, infelizmente é isso, é nosso chamado para a santidade. Chamado para a santidade. É viver em todos os ambientes, né, no nosso serviço. A gente tem que ser aquela pessoa lá, mesmo se levar prejuízo, mesmo, né, se for sofrer, mesmo se for passar raiva, a gente tem que dar testemunho. E depois a gente vai entrar ali pela porta e vai oferecer o nosso sacrifício aqui no altar do Senhor. Então essa é a nossa missão, de ser sal da terra, luz do mundo. Muitas vezes a gente acha que no serviço, é ficar falando de Deus o tempo todo, né? Tem que falar, mas a pessoa tem que olhar e falar, ali é uma pessoa boa, ali eu posso confiar, ali eu posso confiar. Agora, se a gente se iguala aos mundanos, né? Aquela linguajar do Tanquerê, os mundanos, como que a gente vai conseguir evangelizar? Como a gente vai conseguir ser leigos, né, verdadeiros, se a gente se comporta igual a todo mundo? Não tem jeito. Então hoje eu falei sobre isso, sobre essa missão do leigo, essa missão de ser luz do mundo, sal da terra. E para ser isso, para ter eficácia, só para não falar que nós estamos repetindo, né, chovendo no molhado, mas quero ler, por quê? Porque é a igreja que fala, né? Às vezes a gente vai fazer uma pregação, escuta de alguém, a gente acha assim, fica assim, mas aqui é documento da igreja. Vou ler para vocês. Para ser firme no cumprimento de sua missão de batizados e missão, o leigo precisa ter uma vida espiritual sadia. O Papa João Paulo II disse um dia que a eficácia do trabalho apostólico do fiel leigo está intimamente associada à sua base espiritual, à sua vida de oração pessoal e comunitária, à frequência na recepção dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, a penitência, a sua reta formação doutrinária. O leigo que não reza, não confessa, não comunga, não lê, não medita a palavra de Deus, não tem perseverança na missão, e como acontece com muitos sacerdotes também, acaba sendo descoberto dela. Papa João Paulo II. 7 colunas, né? Confessar, Eucaristia, meditação, ler a palavra de Deus, colocar em prática, né, a palavra de Deus, né? Colocar em prática. Tem uma reta formação doutrinária, é o que eu falei, tem que pegar o livro, pegar o catecismo da Igreja Católica e ler, para saber. Um dia eu perguntei, eu trabalhava, mas o Dom Washington, né? Aí eu perguntei um negócio para ele, olhou para mim assim, tem no catecismo, e virou. Ele é, né, colérico, né? Tem no catecismo. Tem no catecismo, gente. Tem que ler, tem que estudar. Porque senão a gente está no erro, não cresce espiritualmente, travado. Por quê? Porque não leu o catecismo. Está no catecismo, se vira. Então hoje
eu gostaria de falar isto, né? Mais do que nunca, a igreja precisa de leigos no campo de batalha do mundo, pois hoje ela é magoada, ofendida, perseguida, tida por muitos como a culpada de todos os homens. Tem escândalos, blasfêmias se repetem cada dia contra a igreja. Uma escala de valores tenta insistentemente substituir a civilização cristã por uma cultura de morte. Aí nós estamos no serviço, pergunta sobre o aborto, a gente não sabe falar nada. Pergunta se pode usar anticoncepcional, não sabe explicar por que não pode. Pergunta sobre vida conjugal, sexo, camisinha, essas coisas todas. Não sei, eu acho que acontece com vocês, o que acontece comigo. E o cara chegou em mim, explica para mim, por que padre não pode casar? Eu falei, sério, meu, você vai dar um dia de aula, né? Outro chegou, por que não pode usar camisinha? Pergunta para mim. Eu sei que pergunta para vocês também. E aí? Tem a resposta para convencer a pessoa? Lógico que precisa primeiro do quê? De estar em estado de graça, para poder ter o convencimento do Espírito Santo, né? Mas também precisa do conhecimento. Um leigo formado. Você não precisa ser doutor, mas você tem que saber falar, pessoal, é pecado por isso. Certo? Então esse é o nosso chamado, né? Nós lemos aqui que nós precisamos ter esses conhecimentos para poder, primeiramente, nos santificar e, nos santificando, santificar a igreja, ser luz do mundo, sal da terra. Vamos ficar de pé então para nós rezarmos, né? Tem quantos minutos ainda? Vamos rezar, pedir a Deus essa graça de ter esse desejo, né? Não sei se vocês passaram por isso, né? Mas no começo da renovação a gente rezava e a gente queria servir, a gente queria, né, ser ministro cristi, a gente queria pregar, a gente queria, né, viajar, pregar nos interior, e aquela empolgação, queria ser santo. E a gente tem que ter esse desejo de santidade, ter esse desejo, tirar essa tristeza do olhar, ter essa alegria, né, de ser cristão, de ser leigo, que realmente está conquistando o céu. Tem que ser rápido, gente. Ser rápido, né? Ser santo mesmo, buscar a santidade. Santidade, mesmo com prejuízo, tem que ser santo. Mesmo que a gente tem que fazer um sacrifício heróico, a gente tem que ser santo. Não tem jeito. Se eu for um policial e não for santo, não vai para o céu. Se eu for diácono, né? Se eu sou diácono, se não rezar, se não fazer o bem, se não cumprir a minha missão, não vai para o céu, não adianta. Então temos que realmente deixar o Espírito Santo aquecer o nosso coração. Aí pedindo ao Senhor, Senhor, aquece o meu coração, Senhor. Me dá esse desejo de santidade, de realmente viver o batismo que o Senhor me deu. O Senhor fez um milagre na minha vida, me fez teu filho, me deu a graça de participar da vida divina, me libertou do mal, da escravidão. Hoje eu sou livre, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer. Enche o meu coração com o teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa sair daqui e romper com tudo aquilo que ainda me impede de ser santo, com tudo aquilo que me prende a esse mundo, Senhor, os problemas, as dificuldades, Senhor. Eu quero ajuda para vencer. E mesmo lutando nas dificuldades, mesmo lutando nos problemas, nas indiferenças, eu quero ser alegre, feliz, porque eu sou salvo por causa da tua graça, Senhor. Vai rezando, meu irmão, vai pedindo essa graça, vai pedindo muitas vezes a cura, a libertação de coisas que te prende ainda a este mundo e te impede de ser santo. Deus consagrou um povo escolhido e o amou profundamente desde toda eternidade,
para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. E hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver seu amor, nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos. Esta é minha vontade, sede santo. É o que eu mais quero, sede santos. Esta é minha vontade, sede santo. É o que eu mais quero. Canta assim agora. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, esta é minha vontade, esta é minha vontade. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Mais uma vez. Vou ser santo, esta é minha vontade, esta é minha vontade. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, vou ser santo. Esta é minha resposta, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Tem uma frase aqui no finalzinho aqui da formação, não sei se está dentro do contexto, mas ela serve para a gente fazer uma reflexão. Ela fala assim: é hora de saber quem é verdadeiramente cristão, quem ama a Deus de verdade e a Jesus Cristo e a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sobre vocês, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.